Seibio Nomba, ele que é uma rap on the big de pi. Ele, o nosso ditador Alexandre de Moraes, negou o pedido do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, para visitar o pai, o presidente Jair Bolsonaro, no próximo domingo, 7 de dezembro. Ditador, nosso condutor, protetor da nossa democracia, primeiro de seu nome. Nosso Führer, nosso Duce, nosso Gengis Khan. Nosso bom, porque seria mal se fosse chinês. Ele que é o ontem, que é o hoje e que será o amanhã. Ele que é o alfa e o ômega. Ele que é o passado, o presente e o futuro. Ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô. Ele que é luz, ele que é sol, ele que é raio, ele que é estrela, ele que é luar, ele que é manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que segura o tchan, ele que é marrutchan. Ele que passa por debaixo da cordinha, ele que desce na boquinha da garrafa. Ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é as juras de maldição. Ele que é o filho reborn, que ainda não veio, ele que é o princípio, ele que é o fim, ele que é o meio, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é um resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é o acererê, ele que é o ará, ele que é o berrê, ele que é o merrebeto berrebe, ele que é o seibio nomba, ele que é uma rap on the big de pi. Ele, o nosso ditador Alexandre de Moraes, negou o pedido do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, para visitar o pai, o presidente Jair Bolsonaro, no próximo domingo, 7 de dezembro, data do aniversário de Carlos. Na decisão, Moraes Maduro informou que as regras de visitação de familiares estão restritas às terças-feiras e quintas-feiras, das 9 às 11, com duração de 30 minutos e limitação de 2 familiares por dia de forma individual. Aspas para o Moraes com baba na boca. Tais regras são obrigatórias e destinadas a garantir a segurança de todos na Superintendência da Polícia Federal, não cabendo ao custodiado escolher os dias e horários de visitação, uma vez que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade por condenação penal definitiva. Balela, né? Todo mundo sabe que ele é mentiroso, esse Moraes, né? O que ele não tem de cabelo na cabeça, ele também não tem de vergonha na cara. E por falar em Moraes, isso é de doer o estômago, porque o governo dos Estados Unidos cogita revogar a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro e sua mulher, Viviane Bart de Moraes, especializada em tribunais superiores. Segundo fontes do governo norte-americano, o pedido de revogação da Magnitsky chegou à Casa Branca e está em fase de análise. O cancelamento das sanções estaria condicionado a um acordo entre Lula e Trump em negociação que envolve a concessão de terras raras brasileiras para exploração norte-americana, o fim da censura contra as mídias sociais, o cancelamento de impostos contra Big Techs, a colaboração brasileira no combate ao crime organizado e o término de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. As negociações entre o governo Trump e o governo Lula foram tratadas pelos irmãos, é claro, pelos irmãos Esley Safadão, Joesley e Wesley Batista. Eles viajaram diversas vezes para os Estados Unidos nos últimos meses, onde se encontraram com o presidente Donald Trump, intermediando, inclusive, a conversa dos dois presidentes na Malásia. E segundo o colunista Igor Gadelha, integrantes do governo Lula apostam que Donald Trump recuará em breve das sanções impostas ao Brasil. Auxiliares do pepetista também apostam que a Casa Branca revogue a Magnitsky contra Moraes. A suspensão de vistos de outras autoridades também é uma perspectiva, Caivano. Olha, Pavinato, para mim é mais uma narrativa. E aí eu vou te dizer o seguinte, ó. Parece que 2 vezes o avião do Joesley e do Wesley foi até Caracas. E já estava fechado o espaço aéreo venezuelano. Então, isso me parece muito mais a justificativa do porquê esse avião decolou do Brasil para ir para lá, do que propriamente um fato. E vamos lá, por quê? Primeira questão,
ninguém sancionado pela Lei Magnitsky até hoje teve a revogação da sanção. Eu não duvido de nada, Caivano. O Joesley tem muito dinheiro, o Trump gosta muito de dinheiro. E vamos falar a verdade, eu não sei quem é que inventou de endeusar o Trump. Mas não se trata de uma questão de endeusamento, né, Pavinato? Trata-se efetivamente do respeito à coisa pública que eles têm lá, que aqui não se tem. Os sancionados pela Lei Magnitsky pelos Estados Unidos não têm essa revogação. Nós temos alguns aí ao redor do mundo, e mesmo que eles cessem aquilo que estão fazendo. Então, eu aqui deixo claro, obviamente, a aposta é deles. Eu não apostaria nessa métrica. A segunda questão é essa coisa de acabar com o imposto para Big Techs. Numa canetada, é possível que o Lula faça isso? Não vejo essa possibilidade. Ele dependeria do Congresso, no momento que ele está muito mal visto lá dentro do Congresso. Então, pela regra das possibilidades, me parece muito difícil que eles consigam esse intento que eles tanto estão falando. E, se eu não estiver enganado, isso já foi dito há cerca de um mês. Então parece aí uma quentinha que está sendo colocada de novo, por isso que eu aleguei. Parece-me muito mais a justificação do porquê das aeronaves terem sobrevoado e chegado em Caracas do que qualquer outra coisa, Pavinato. Parece que a visita dele ao Maduro também foi permitida pelo Trump, não? Não sei, não tenho essa informação. Porque quem fez a aproximação do Joesley com o Trump foi o advogado da Trump Media, o Martin DeLuca. Martin DeLuca. Então, ele é um lobista da JBS, né? Exatamente. Apesar de ser legalizado o trabalho, vamos colocar assim, né? O trabalho como lobista, não me parece muito bacana esse tipo de coisa acontecer dessa maneira, mas... Mas uma coisa que me impressiona muito é o poder, né, que a família Batista ainda tem. Mesmo impressiona, o poder do dinheiro. Mas é um poder... O poder do dinheiro não é, porque é um poder internacional. Dinheiro muito grande, né? Um dinheiro muito grande. Ele tem uma influência na Casa Branca e uma influência em Caracas, e aí por isso, né, ele teria sido escolhido para tentar convencer Maduro a renunciar, e pelo visto não conseguiu, pelo menos as últimas notícias dão conta disso, né? E acabou também sendo escolhido pelo governo brasileiro para ajudar, escolhido informalmente, né? Para ajudar nessas tratativas com o governo americano. Eu, sinceramente, não colocaria minha mão no fogo. Eu acho que é possível, sim, que pelo menos parte dessas sanções sejam revogadas. Talvez Trump mantenha a lei Magnitsky para Alexandre de Moraes e sua esposa, mas permita novamente com que autoridades brasileiras, isso é, os outros ministros do Supremo e ministros de Estado que tiveram seus vistos suspensos, talvez esses vistos acabem retornando e Moraes continue com uma Magnitsky ali como, digamos, uma espécie de troféu, uma espécie de aviso. Mas, independentemente disso, nas negociações entre as pautas está também a necessidade do Brasil aprovar uma lei que evite a censura nas redes sociais. Incomodou muito as Big Techs, e aí volta também a questão do dinheiro, incomodou muito todas essas redes sociais essa decisão do Supremo que praticamente joga toda a responsabilidade para essas empresas. De outro lado, há também a tentativa de entuchar essas empresas com impostos. Então, de um lado você tem a censura, de outro lado você tem um sufocamento financeiro, e Trump colocou isso sobre a mesa. Se realmente o Brasil cumprir com essas pautas, e se nós conseguirmos avançar com uma legislação que elimine boa parte daquilo que foi decidido pelo STF, ainda assim acho que será um avanço. Mas outra coisa que eu espero ver, ou se teve eu ainda não vi, é um posicionamento do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, porque uma coisa é aquilo que as fontes ligadas à Globo News, o Globo dizem, outra coisa são as fontes ligadas a Eduardo Bolsonaro, a Paulo Figueiredo, que tem fontes ligadas a uma ala ideológica do governo americano que tem uma influência muito grande também sobre Donald Trump, diferentemente das fontes mais burocráticas, digamos, aquelas raposas velhas que estão ali independentemente de qualquer governo.
Você me permite, Vavi? Claro. Independente disso, eu acho que até o Holliday tem certa razão, a dificuldade de você alterar essa questão das Big Techs aqui no Brasil, que eu também já tinha colocado. Tem a questão do narcotráfico. Uma das alternativas, né, para fechar esse acordo é que o Brasil passe a enfrentar o narcoterrorismo. Olha, o Porto de Santos é o maior entreposto de drogas do Brasil. E nós aqui não conseguimos nem fiscalizar o nosso porto. Como é que você vai se comprometer para fazer um outro acordo a poder garantir para o Trump que a gente vai fiscalizar e não vai ter mais envio de droga para os Estados Unidos? Me parece praticamente impossível. Pois é. Falando em droga, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que é filho do presidente Lula. Nossa, Alemão, o que é isso? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.